Bom dia a todos, meu nome é Eliane Bassu e nessa fase, nesse momento em que existe uma impossibilidade de nos encontrarmos fisicamente no nosso Rita, os estudos, as reuniões públicas estão sendo transmitidos dos nossos lares. Que possamos nos sentir juntos, nos sentir unidos nesse momento. E para isso eu vou fazer um convite para vocês. Vamos até o Rita? Então eu gostaria de pedir para vocês, como eu, fecharmos os nossos olhos e nos percebermos chegando ao Rita. Passamos pelo portão, subimos aqueles degrauzinhos ou, se preferirmos, usamos a rampa. Estamos entrando, passamos pela porta de vidro, à nossa direita a livraria, à nossa esquerda o quadro de avisos e aquela bancada com as urnas onde colocamos os nomes dos queridos, dos nossos corações, para quem pedimos preces, para quem pedimos vibrações de amor, vibrações de saúde, e que ao pensarmos neles, neste momento, temos a certeza de que eles já são envolvidos pela espiritualidade maior. Passamos pela secretaria, pela cantina à direita e subimos as escadas. Algumas pessoas pegam o elevador e aí nós chegamos ao salão ou continuamos e vamos para uma das salas nos outros andares. Como é segunda-feira, nós podemos escutar ao longe as crianças com seu burburinho, as crianças cantando, aquela vibração de alegria das segundas pela manhã. E aí nos sentamos nas salas, nos sentamos no salão. Somos envolvidos pela música que toca ao fundo e ao começar a reunião, já sentindo aquela ambiência que foi preparada com tanto carinho para nós, pela espiritualidade responsável pela reunião e que sentimos nos envolver nesse momento, nós fazemos uma prece, dizendo: Mestre Jesus, nosso irmão maior, amigo de todas as horas, mestre das nossas vidas, abençoa esse nosso encontro, Jesus. Faz com que possamos receber as inspirações do alto, para que o estudo realizado possa chegar a cada coração. Abençoa a nossa vontade de fazer o nosso melhor, apesar das dificuldades desse momento, e que possamos, então, sob as tuas bênçãos, sob as bênçãos de Deus, dar início ao nosso estudo dessa manhã de segunda-feira. Graças a Deus. E lá estamos nós, né, meus amigos, no Rita. E o nosso tema de hoje, de estudo, está no capítulo 8 da parte 3ª do Livro dos Espíritos, em que Kardec trata da lei do progresso. Kardec dividiu esse capítulo em 6 tópicos. Ele começa falando de estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, passa pela civilização, continua com o progresso da legislação humana, e termina esse capítulo com a influência do Espiritismo no progresso. E o item que nos cabe essa manhã é estudar a civilização. Mas eu gostaria de, antes disso, passar rapidamente pelos tópicos que antecedem esse tema. E Kardec começa falando do estado de natureza, na questão 776. Estado esse que os espíritos definem como um estado primitivo, que é incompatível com a civilização. E Kardec comenta
que esse estado de natureza é a infância da humanidade, é o ponto de partida para o seu desenvolvimento intelectual e moral, é daí que partimos. Na questão 778, ainda nesse tópico, os espíritos nos esclarecem que o homem não pode retrogradar, não pode voltar ao estado de infância, ao seu estado primitivo, e ele precisa, nós precisamos, progredir incessantemente. Kardec entra em seguida com a marcha do progresso. E na questão 779, os espíritos nos dizem que o homem se desenvolve por si mesmo, cada um no seu ritmo. Meu ritmo é diferente do de cada um de vocês, e de cada um de vocês difere um do outro, mas o contato social permite que os mais adiantados auxiliem o progresso dos que estão menos adiantados. Na questão 780, Kardec pergunta, já que naquele comentário da 776, ele tinha dito que o estado de natureza é o ponto de partida para o desenvolvimento intelectual e moral, na 780, Kardec pergunta se esse progresso moral sempre acompanha o progresso intelectual, né? E os espíritos que respondem que o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. E como ainda um desdobramento dessas questões, eles nos esclarecem que o progresso intelectual alavanca o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. E a partir desta compreensão, o que é o bem, o que é o mal, o homem, usando do seu livre-arbítrio, pode escolher, depois que ele compreendeu que caminho ele quer seguir. Se quer seguir o caminho do bem ou se quer seguir o caminho do mal. E esclarecem também que o objetivo é o progresso completo, intelectual e moral, né? E aí tem uma frase que explica por que nós passamos por essas questões. Eles dizem que os povos, como os indivíduos, só passo a passo atingem esse progresso completo. Então, individualmente, nós fazemos esse passo a passo. E na medida em que individualmente fazemos esse passo a passo, os povos também caminham dessa forma. O item seguinte, povos degenerados, na pergunta 778, eu gostaria de destacar duas falas de Kardec. Uma fala na pergunta, onde ele afirma que os povos são individualidades coletivas, reforçando aquilo que foi falado individualmente. Os povos, como os indivíduos, progridem passo a passo. E no comentário que Kardec faz dessa questão, ele diz que a humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se instruem. Ele está falando dessa instrução como aquele entendimento, aquele crescimento intelectual que faz compreensível o bem e o mal, e a partir daí podemos escolher e crescemos moralmente. Os indivíduos, ou seja, os indivíduos evoluindo significa uma sociedade, uma humanidade evoluindo. E nós não vivemos isolados, nós vivemos agrupados. Mesmo nesse momento em que isolados socialmente, esses isolados entre aspas, porque podemos permanecer juntos através da conexão de pensamentos, de sentimentos, que é o que estamos fazendo agora, mas não apenas desta forma, e a gente vai conversar um pouco sobre isso depois, mas podemos estar juntos, bastante juntos. E aí entramos nas nossas questões de hoje, que são as questões de 790 a 793.
em que Kardec trata da civilização. E aí eu fui aos dicionários. Toda vez que eu tenho nós temos alguma palavra-chave, é interessante olharmos o que os dicionários da língua portuguesa nos dizem. E aí foi muito interessante, porque olha o que eu encontrei nos dicionários. Civilização é o conjunto de caracteres próprios da vida social, política, econômica e cultural de um país ou de uma região. Civilização é o estado da cultura social, isso já em outro dicionário, caracterizado por um relativo progresso no domínio de quê? Das ciências, da política, das artes, dos meios de expressão, das técnicas econômicas e científicas e de um grau de refinamento dos costumes. Em outro dicionário, a gente vai encontrar que são as características próprias da vida intelectual, social, cultural, tecnológica, etc. Condição daquilo que se encontra em avanço, em desenvolvimento cultural. Outra vai dizer que civilização é o estágio de desenvolvimento cultural que se encontra em um determinado povo. Resumindo, os dicionários falam que civilização é um conjunto que engloba desenvolvimento social, político, econômico, cultural, científico, tecnológico. Parece que faltou alguma coisa. Faltou, né? Vamos ver o que a doutrina espírita nos diz sobre isso. E aí nós começamos na questão 790, que eu vou ler a pergunta e parte das respostas para nós comentarmos. Kardec pergunta: a civilização é um progresso ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Colocando que alguns filósofos acham que civilização é decadência. E, na resposta, os espíritos dizem que é progresso, sim, mas um progresso incompleto, e que o homem não passa subitamente da infância, que é aquele estado primitivo, estado de natureza, à madureza. E aí Kardec faz um desdobramento dessa questão, perguntando: será racional condenar-se à civilização? A resposta é muito interessante, que eles dizem: condenai antes o que dela abusam, e não a obra de Deus. Ele está perguntando se é racional condenar-se à civilização. E os espíritos nos respondem que a civilização é obra de Deus. Então, aqueles que abusam dessa civilização são os condenáveis, segundo eles, e não a civilização em si. Porque civilização é progresso, nós estamos vendo. 791. Kardec pergunta: a civilização vai se apurar de modo que um dia vão desaparecer os males que ela tenha produzido? Ou seja, a civilização tem produzido males, nós sabemos disso. Mas será que ela vai se apurar tanto, se desenvolver tanto, que algum dia não haverá mais a ocorrência de males? E eles respondem: sim, quando o moral, aquele que não está lá no dicionário, estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Ou seja, tudo a seu tempo. A lei é de progresso. É para lá que nós estamos caminhando, né? Muitas vezes sentimos que a passos lentos, gostaríamos que fosse um pouco mais rápido, mas é o que podemos fazer, né? A lei é de progresso, nós não damos saltos, embora às vezes nós recebamos um empurrãozinho, como nós vamos ver daqui a pouco no livro A Gênese, mas daqui a pouco a gente chega lá. Por ora, vamos para a questão seguinte, para 792, e em que Kardec pergunta:
Por que a civilização não pode efetuar imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Não, a civilização pode produzir muitos bens. Dá para ser assim logo? Só um pouquinho mais rápido do que está acontecendo? E aí a resposta também muito interessante, como todas, os espíritos dizem, porque os homens ainda não estão aptos e nem dispostos a alcançá-lo. É interessante que quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente vê que cada palavra tem o seu significado, que a gente pode explorar ao máximo. E esse dispostos me chamou a atenção. Vamos dar um salto dessa questão para a questão 909, quando Kardec trata da perfeição moral. E que ele pergunta se o homem poderia, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações. E essa resposta é um primor, porque os espíritos nos dizem, nos dando uma chamada bonita, que diz que sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta, nos falta, segundo eles, é a vontade. Ainda dizem assim, quão poucos dentre vós fazem esforços. Será que nós estamos, cada um de nós, nos esforçando o máximo que podemos? Será que cada um de nós tem mobilizado toda a nossa aptidão, a nossa disposição para nos melhorarmos? Eu gostaria de deixar aqui uma sugestão de leitura para quem não leu e para quem leu, reler. É uma leitura para ser feita sempre, que é do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, quando na parte terceira, Leon Denis nos fala das potências da alma, e ele começa falando sobre a vontade, que segundo ele é a maior potência da nossa alma. Então vamos continuar. Nessa questão 792, Kardec faz um desdobramento no item A, em que ele pergunta que não, será que não é porque, na medida em que a civilização evolui, se criam novas necessidades, com isso suscitando paixões novas? E nós sabemos como essas paixões novas surgem a cada momento, né? E o quanto nós, muitas vezes, nos atemos muito mais a procurar o que nos é supérfluo do que o que nos é necessário, a partir dessas paixões que são suscitadas. E eles respondem, os espíritos dizem, e ainda não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. Essa nossa questão com o tempo é complicada, muito complicada. E ele diz que de uma civilização incompleta não se podem esperar frutos perfeitos. Bom, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Civilização incompleta, espíritos que habitam que compõem essa civilização ainda não totalmente evoluídos. Então os frutos não podem ser completos. Nós, por acaso, vivemos num planeta onde só habitam espíritos puros? Acho que não. Então, nós que habitamos o planeta, não sendo espíritos puros, como a nossa civilização poderia produzir só o bem? Ainda estamos longe disso, mas estamos a caminho, sempre. E aí vamos mudar de livro um instantinho. Vamos lá na Gênese, um livro maravilhoso também, como todos, da codificação kardeciana.
E o capítulo 18 da Gênese não poderia ser mais atual do que é neste momento pelo qual o planeta Terra passa. Também vamos ler, vamos reler, vale sempre a pena ler esse capítulo. No item 2 desse capítulo 18, Kardec diz assim, eu vou ler para vocês textualmente para não passar nada. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso, que é esse capítulo do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando, que nos esclarece sobre essa lei de progresso. E aí Kardec diz assim, ele, o globo, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. Nós sabemos pela história do planeta por quantas transformações ele já passou e ainda vem passando, quantas eras no aspecto físico o nosso planeta já viveu. Mas ele passa também por transformações morais. Então, Kardec diz, ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois tipos de progresso seguem um ao outro e marcham paralelamente, uma vez que a perfeição da habitação está relacionada com a do habitante. À medida em que nós, habitantes desse planeta, nos aperfeiçoamos moralmente, nós vamos cuidar melhor também desse planeta no aspecto físico. E ele continua. Esse duplo progresso se realiza de duas maneiras, e aqui que está a atualidade assim, gritante desse item. Uma maneira do progresso, né, uma lenta, gradual e insensível. Nós não percebemos essa evolução. A outra, por mudanças bruscas. O que é isso que nós estamos vivendo agora, gente? Uma mudança brusca. E que pegou todo mundo de surpresa, não tem a menor dúvida. Cada uma delas resulta em um movimento ascensional mais rápido, que marca, por características acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Estamos em progresso, sempre. É bom a gente lembrar que nós estamos na nossa melhor versão. Já que a lei é de progresso, nós estamos na nossa melhor versão, no nosso melhor momento. Kardec continua. Assim, o progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra da eterna sabedoria e da presciência divinas, tudo que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus. Não de uma vontade acidental ou caprichosa, mas de uma vontade imutável. E aí, olhem só, quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. E nós estamos sendo testemunhas de um desses momentos, né? Um momento que pode nos parecer, e com certeza está sendo para nós, um momento duro, um momento difícil, mas nós estamos aqui agora por obra do acaso. Puxa, por acaso eu estava encarnada no momento em que a Terra passou por uma situação de pandemia muito grave. Será que é um capricho de Deus? É acaso? É capricho de Deus? Ou é vingança de Deus porque a gente andou e anda fazendo muita coisa errada? Claro que não. A resposta é não para essas perguntas todas. Nós estamos aqui porque nós temos muita coisa a aprender e muita coisa a fazer.
Nós estamos aqui tendo uma oportunidade ímpar. Gente, que oportunidade é essa? A de vivenciar o que Kardec chamou progresso através de uma mudança mais brusca. Que nós não nos amedrontemos. Está na lei de Deus. Jesus não nos abandona. Jesus não vai nunca abandonar a Terra. Ele está aqui conosco, está cuidando de nós, desse planeta planejado por Ele, tão amado por Ele, tão amparado. Vamos acalmar os nossos corações, vamos lembrar que tudo passa, vamos lembrar daquele quadrinho que Chico Xavier tinha no seu quarto, tudo passa, isso também vai passar, como outras coisas das quais nós não temos memória, passaram. Já, com certeza, já vivemos momentos muito difíceis, muito complicados, já estivemos presentes em situações dolorosas e que talvez não tenhamos aprendido tudo que poderíamos e deveríamos ter aprendido, ou aprendemos e agora aprendemos teoricamente e agora temos que colocar em prática. E aí, vamos para a nossa última questão, que é a questão 793. Kardec pergunta: por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? E aí vem um pequeno detalhe que talvez no momento em que nós estejamos vivendo numa civilização completa, esse detalhe apareça nos dicionários. Kardec, os espíritos dizem, pelo seu desenvolvimento moral, não apenas social, tecnológico, científico, político, cultural, que são importantes, precisam existir numa sociedade, numa civilização desenvolvida, mas pelo desenvolvimento moral. Aí sim, a civilização vai ser completa, porque nós teremos os dois pratos da balança, o intelectual e o moral, aquelas duas asas que sem elas não podemos voar. Credes que estás muito adiantados. Essa frase é danadinha, vamos prestar atenção, olha. Credes que estás muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Credes. Eles só não nos chamaram de tolinhos porque eles são gentis, amorosos, cuidam de nós, mas é isso que está embutido. Olha só, vocês estão acreditando que vocês estão podendo porque estão se vestindo bem, estão morando bem, conhecem muito intelectualmente as coisas. Continuam. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido vícios que desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Então, eles estão dizendo que nós ainda não temos o direito de nos dizer civilizados. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Estamos no crescimento intelectual, não resta a menor dúvida. Outro dia eu estava vendo um estudo e eu não anotei, não vou poder saber falar com detalhes para vocês, o quanto o conhecimento tem crescido, né? Quanto para se dobrar o conhecimento, há tempos atrás, muito tempo, se levavam anos, hoje em horas mesmo, conhecimento dobra de volume. Conhecimento, crescimento intelectual e o crescimento moral. Está acompanhando isso? Não parece. A quantas anda a nossa sociedade? E aí a gente tem que fazer uma outra pergunta. A
quantas andamos, cada um de nós? E cada um só pode responder por si. Mas até isso é muito difícil para nós. Olharmos para nós e dizermos a quantas eu ando. A doutrina espírita nos convida o tempo todo a esse tipo de reflexão, ao autoconhecimento como uma ferramenta básica para o nosso aperfeiçoamento. Quando a gente vai usar um GPS, a gente sabe para onde a gente vai, mas a gente tem que colocar ali no GPS de onde nós estamos partindo. Como é que nós podemos nos melhorar sabendo onde nós estamos? Como é que eu vou avaliar a minha necessidade de desenvolver, por exemplo, a minha paciência, se eu não avalio a quantas ela anda agora? Vamos pensar nessa quarentena. Como é que nós temos nos ocupado? O que nós temos feito de útil para nós mesmos? O que nós temos feito de útil para os nossos irmãos em caminhada? Quantas coisas nós podemos fazer? É só nós estarmos atentos às oportunidades que surgem e muitas vezes criar essas oportunidades. E aí vai mais uma sugestão de leitura ou releitura para a maioria da questão 919 do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que Santo Agostinho nos sugere, uma belíssima sugestão. E aí, voltando ao capítulo 18 da Gênese, no item 6, Kardec diz o seguinte: até o presente, a humanidade tem realizado progressos incontestáveis. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Aquilo que está lá descrito nos dicionários, né? Ainda lhes falta um imenso progresso a realizar, o de fazerem reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. São essas oportunidades que nós estamos tendo agora. E aí, terminando esse item da civilização, Kardec faz um comentário à questão 793. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde haja mais bondade, mais boa-fé, mais benevolência, mais generosidade recíprocas e por aí vai. Mais coisas boas desse tipo. Do que nós nos lembramos? Se a gente voltar lá atrás, a civilização, a humanidade progridem na medida em que os seus componentes progridem. Nós nos lembramos do homem de bem, muito maravilhosamente bem descrito por Kardec ou pelos Espíritos, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e no Livro dos Espíritos, questão 918. Vamos lembrar que o homem de bem é meta. Nós estamos longe ainda, mas é meta. Nós já sabemos onde queremos chegar, assim como a possibilidade de viver numa civilização completa, expressão que Kardec usou, né, nessa questão 793, também é meta. É para lá que nós vamos? Afinal, que capítulo é esse? A lei de progresso, a lei de Deus. Né? É para lá que nós estamos caminhando. Porque a civilização não é, como tudo foi trazido na primeira resposta, obra de Deus. Então, para nós terminarmos, eu gostaria ainda naquele capítulo 18
a que eu me referi, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele trata do homem de bem, Kardec nos traz uma mensagem de um espírito protetor de Bordeaux, em 1863, que fala do homem no mundo. E ele diz assim: a perfeição está toda inteira, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres de caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais humilde até a mais elevada. O homem que vivesse só não teria como praticar a caridade. Nós temos aprendido nessa quarentena que estarmos isolados socialmente não precisa significar viver só. Continuam apenas no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, que ele encontra a oportunidade de praticá-los. É esse momento que nós estamos vivendo. Oportunidade. Então vamos seguir confiantes. Nós não estamos sós. Jesus vela por nós o tempo todo, cuida do nosso planeta. Ismael e inúmeros espíritos superiores cuidam do nosso Brasil. Os nossos anjos da guarda, os nossos mentores estão ao nosso lado. Hora de nós redobrarmos nossa vigilância, de nos mantermos sintonizados com eles. Muita vigilância, gente. Está muito fácil para a gente se desequilibrar. Então, vigilância, para mim, é a palavra do dia. Vigilância e oração. Conexão com esses espíritos queridos, amigos, protetores, que velam por nós o tempo todo, que estão sempre ao nosso lado. É hora de ação no bem, como sempre. É hora de prece, muita prece. E é isso que nós vamos fazer agora, para encerrar esse nosso estudo. Unir os nossos pensamentos, unir os nossos corações, nos conectarmos com o mais alto e dizer: Pai amado, graças te damos, graças pelo dom da vida, graças por sabermos que cuidas sempre de nós, que todas as oportunidades que temos são para progredir. Graças por podermos estar ligados, unidos, todos em pensamento, que nossos corações se mantenham alegres, confiantes, serenos. Pedimos que as bênçãos dessa hora se estendam por toda a humanidade, por aqueles que sofrem com a doença, por aqueles que sofrem pela perda dos seus amados, por aqueles que estão na linha de frente trabalhando em todos os níveis, nos hospitais, nas ruas, fazendo com que nós, recolhidos aos nossos lares, protegidos, possamos receber tudo o que precisamos para esse período. Então abençoa, Pai amado, toda a humanidade. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, e que possamos nos manter unidos, nos manter em prece, nos manter vigilantes e nos manter confiantes. Que seja em nome de Jesus, em nome dos Espíritos amigos que nos amparam e nos protegem agora e sempre, mas em especial em nome de Deus, que possamos encerrar o nosso estudo de hoje. Graças a Deus, paz e bem a todos.